Olá a todos. Essa é a segunda parte dessa série de mitos sobre estudar. Né? Quem não viu, veja aí o primeiro vídeo, já está disponível aí no nosso canal. E hoje eu vou falar de mais três mitos também que limitam muito aí a visão que as pessoas têm sobre os estudos, sobre como organizar, sobre como arquitetar, estruturar uma rotina de estudos, tá? Mas que são muito comuns e que a gente vê sendo repetido, sendo propagado nas escolas todos os dias. Os alunos, os professores falam nessas coisas que já também não tem fundamento algum, né? Então, o primeiro mito é a ideia de que todos aprendemos da mesma forma, né? A escola se baseia nisso, né? Não só na ideia de que nós aprendemos da mesma forma, mas de que nós aprendemos no mesmo tempo, né? Então, na escola está todo mundo sempre assumindo isso, né? De que tem lá o livro e todo mundo vai conseguir aprender através daquele livro. Daqui a 2 semanas vai ter uma prova, então 2 semanas é o suficiente para todo mundo absorver e aprender aquele conteúdo. Então, daqui a 2 semanas, tudo já vai estar lá resolvido. Então, daqui a 2 semanas tem mais outro conteúdo, daqui a um mês tem outra prova, e todo mundo vai caminhando sempre ali no mesmo livro, aprendendo no mesmo ritmo, aprendendo no mesmo tempo, né? E a gente sabe que isso é um mito, né? Isso nem precisa de uma pesquisa para mostrar isso, não. A gente... todo mundo que foi para a escola tem essa intuição muito clara, né, de que os conteúdos levam tempo diferentes para serem sedimentados. Algumas pessoas levam mais tempo que outras. Um material que pode ser bom para não necessariamente é bom para você, né? As pessoas não aprendem do mesmo modo, né? Tem pessoas que aprendem muito bem sentada numa aula e olhando para o professor. Tem outras que não conseguem aprender desse modo, que aprendem melhor quando pegam o livro sozinha em casa e vão estudando, ou aprendem melhor quando vê só uma videoaula, ou aprendem melhor quando escutam um podcast, ou quando existe um outro tipo de ensino, ou algum outro tipo de fazer, né, operacional que busca o aprendizado. Então, esse é o maior mito, né? Eu acho que esse é um mito de que todo estudante, todos nós temos que tomar consciência disso, né? De que nós não aprendemos, as pessoas não aprendem da mesma forma e não aprendem no mesmo ritmo, né? Então, se nós não aprendemos do mesmo modo e não aprendemos no mesmo ritmo, então a pergunta natural é: ok, então como eu aprendo? Né? Quanto tempo eu preciso para aprender um determinado conteúdo? Né? Como eu escolho o material mais adequado para mim? Como eu sei que o material é adequado para mim? Né? Tem uma série de questões aí que a escola simplesmente não trata, os cursinhos não tratam, né? Exceto na Logos, né? Então, é muito importante que vocês tomem consciência disso, né? Não adianta a gente ficar jogando material para vocês e dizendo que vai ter uma prova e isso e aquilo, se você não aprendeu como você aprende, se você não aprendeu quanto tempo você precisa para sedimentar determinados conteúdos, se você não aprendeu que tipo de conteúdo você precisa melhorar, né, sua compreensão para poder avançar para conteúdos mais difíceis, né? Então, você não aprendeu qual a sua melhor forma de aprendizado, né? Então, há uma série de questões, né, que envolvem isso aqui, né? Uma vez que a gente consegue quebrar esse mito, né, tirar isso dentro da cabeça das pessoas, então a gente agora começa a pensar sobre o aprendizado de uma forma muito mais realista, né? E não baseada em certos, mitos, certas intuições que não tem mais nenhuma função, não tem mais nenhum fundamento, né? O outro mito é a ideia de que a gente... não é bem um mito, mas é um hábito que as pessoas têm, que também não tem consciência, né? Assim, de que as matérias devem ser estudadas do mesmo modo, então eu estudo português da mesma forma que eu estudo matemática,
que eu estudo geografia, que eu estudo história. Isso é um erro, né, cara? Isso é um erro gigantesco, né? Assim, estudar matemática envolve certos elementos que é diferente de estudar português ou de estudar história, por exemplo, né? Então, assim, você tem que se perguntar o que eu preciso para aprender história, o que eu tenho que fazer para fixar os conteúdos de histórias, ou o que eu preciso para melhorar minha compreensão do conteúdo de matemática, o que eu preciso fazer para fixar melhor o meu aprendizado de matemática, né? Então, são coisas diferentes, né? São coisas muito diferentes, existem livros, tá, sobre isso. Eu posso trazer aqui depois para vocês darem uma olhada, né? Fazer algum vídeo sobre esses livros que podem ajudá-los a entender mais sobre esses mitos, tá? Mas não se estuda as matérias do mesmo modo, né? É claro, assim, muitas delas ou todas elas você vai precisar ler, né? E isso é o modo mais comum. Mas não é só isso, né? É como ler, né? O que eu preciso prestar atenção, como me preparar para aquele livro, né? Que tipo de exercício eu tenho que fazer para melhorar a minha fixação daquele conteúdo, etc, etc. Né? Então, quando a gente começa a pensar essas nuances, então se nota, né? Você vai notar que cada matéria se estuda de um modo muito específico, né? Embora seja semelhante, mas não funciona, né? Você não estuda as coisas do mesmo modo, né? Então, esse também é um mito aí muito comum e que deve ser esquecido. O terceiro é a ideia de que só seguir o cursinho é suficiente para ser aprovado, né? Então, tem alunos assim que, puxa, é muito triste, assim, principalmente para vocês aí que agora nesse ano vão tentar o Enem, né? Estão se perguntando, beleza, como que eu me preparo? Cara, não é só seguir o cursinho, né? O cursinho vai te ajudar, sim, o cursinho pode até realmente te fazer ser aprovado em alguma medida, mas você precisa de muito mais que isso, né? Você precisa também saber desenvolver a sua rotina de estudo, saber como se perguntar sobre todas as coisas que eu falei aqui, né? Então, saber qual que será a sua estratégia de aprendizado, quanto tempo, né? Que tipo de conteúdo você vai ter mais ênfase, que tipo de conteúdo você vai ignorar, né? Que tipo de ritmo você vai tentar colocar nos seus estudos, né? Então, nas suas sessões de estudo, na sua própria estrutura, né? No seu próprio planejamento aí anual, né? Então, tem muitas questões que vocês podem se fazer para melhorar são vários elementos aí que vocês devem prestar atenção para melhorar toda o aproveitamento do cursinho, né? Mas só ir para o cursinho não é suficiente para ser aprovado, nem o cursinho da Logos, né? Não é só sentar lá, assistir as aulas e aí resolver algumas questões, não é só isso, né? Então, muitos alunos aí, claro, né? Existem as individualidades, tem um aluno que faz só isso e passa, mas por quê? Porque em geral eles já tinham uma base melhor, mas não é a realidade de todos os alunos, não é a realidade da maioria dos alunos. A grande maioria dos alunos precisa sim saber como se preparar, como aproveitar melhor aí o conteúdo do cursinho, né? Como estruturar um planejamento aí de estudos, como estruturar suas sessões de estudo para poder aproveitar ainda mais tudo aquilo que está sendo visto no cursinho, né? Então, assim, é claro, né? Os cursinhos fazem sim muita diferença na aprovação de qualquer pessoa, em qualquer concurso, ou no Enem, o que seja, mas é muito importante que você desenvolva a sua autonomia, né? De saber como estudar, de saber como aproveitar ali os conteúdos, de saber o que você tem que fazer para fixar melhor, né? De saber estruturar a sua sessão de estudo, seu planejamento, né? Então, esses são os mitos, né, que eu queria mencionar hoje, né? Primeiro, de que todos aprendemos da mesma forma. O segundo, o segundo é o mito de estudar todas as matérias do mesmo modo, né? Isso é um erro gigante. E o terceiro é de acreditar que só o cursinho é suficiente, né, para a sua aprovação. Não é, né, necessário ainda um trabalho posterior que é individual, né? Isso vai depender da sua autonomia, tá? Mas ainda vai ter mais um vídeo, né, e acaba essa série. E depois disso, né, a Logos vai estar disponibilizando aí um treinamento via áudio, né, vai ser enviado por e-mail, tá? Mas é um treinamento para quem quiser aí, ensinando como planejar, né, como fazer aí, elaborar um planejamento de estudos anual, né, principalmente para quem vai passar aí no Enem. Então, ficamos por aqui. Esse foi mais um vídeo do professor Sanderson
e até a próxima.